Olá, oitavo ano. Hoje, no início do nosso capítulo 3, ou unidade 3, como preferirem, falaremos de lendas urbanas e fake news. Tá muito na moda, né, esse fake news, infelizmente. Mas aqui na página 196, começamos assim. Lendas urbanas. Vamos ao texto que tem na página, ok? Pessoas de todo o mundo sempre contam histórias. Os personagens e os lugares são semelhantes. Às vezes as ações são diferentes, mas as histórias são normal, semelhante às outras. Uma lenda urbana é uma história sobre um evento em comum, que aconteceu ou não, e que muita gente acredita. Ele sempre alerta você para algum perigo, mas eles não são necessariamente verdadeiros, ok? É uma explicaçãozinha básica, rapidinha, do que são lendas urbanas. Aí nos slides tem algumas fotos de lendas de outros países, tá? Que todo país tem sua lenda urbana, sim. Aqui embaixo tem algumas perguntas, algumas afirmações ou não, né? Aqui quer que a gente coloque verdadeiro ou falso nas sentenças, então vamos a elas. Eu vou ler e vou fazer com vocês ver se é verdadeira ou falso, ok? A primeira diz: as lendas urbanas são fatos verdadeiros? Não, a gente acabou de ler que isso é falso. Então a primeira lá é F, tá? De falso. Existem muitas lendas urbanas assustadoras? Verdade. A maioria delas eu creio que seja assustadora, né, pra gente. Na terceira, as mensagens em cadeia podem repassar a mensagem para outras pessoas. Mensagem em cadeia é tipo aquelas correntes, né, que tem Facebook, que tem WhatsApp, aquele tipo de para repassar, é isso, tá? Então, é verdade, sim. Porque tem muitas, né, que a gente até repassa com algum medo de alguma coisa. A quarta a quarta afirmação ou não aqui tem dizendo que Coca-Cola dissolve, ele pode dissolver um dente. Verdadeiro ou falso é falso, tá, gente? Coca-Cola não tem esse poder todo, não. Próximo texto, próxima afirmação. A goma de mascar demora muito a ser eliminada pelo estômago. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é falso, meu povo. É muito falso, tá? O pessoal diz até que quem engole chiclete fica com as tripas grudadas, né? Eu escuto isso desde criança, engolia chiclete e nunca colou minhas tripas, né? Mas a outra lá de baixo, a penúltima. Tom Cruise pagou uma vez $10.000 a uma pessoa que lhe ajudou na estrada. É falso, tá? Isso é lenda urbana. Uma das poucas que não são assustadoras, mas é uma lenda urbana, né? Vamos lá. Na última, as lendas urbanas aparecem e desaparecem? Verdadeiro. Tem vezes que elas estão em alta, às vezes ninguém lembra, ninguém fala. Por exemplo, muitas lendas que quando a gente era criança tem, hoje em dia são outras, né? Isso é fato. Então, de cima para baixo fica F, T, T, F, 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 T. Ok? Só isso. Continuando aqui, certo? Aqui embaixo tem outra questão que fala o seguinte: tem um texto que a gente vai completar com as frases que tem aí em cima. Tem 5 frases que dizendo o seguinte. Por exemplo, e reaparecer. É pra gente continuar o texto, tá? Aqui um pouco sem sentido, parece que tá sem sentido, mas não, quando a gente começar a ler o texto, a letra A, reaparecer. Na letra B, há lendas que também envolvem comidas e bebidas. C, são ficções, mas quando as falam, viram fatos verdadeiros. A D, alguns dias dirigindo, o motorista recebeu um cheque maior. E, algo terrível vai acontecer. Então, essas frases a gente tem que encaixar nesse texto aqui de baixo, tá? A gente encaixa colocando a letra correta. Então, vamos lá. Vamos ao texto. As lendas urbanas
são históricas folclóricas, histórias folclóricas. Você já inicia com a letra C, ó. São ficções, mas quando se falam, viram-se fatos verdadeiros. Então, o primeiro quadrinho lá para você preencher é com a letra C, ok? Elas são contadas quando as pessoas estão sentadas junto à noite, fazendo em torno de uma fogueira. Na maioria das histórias são assustadoras, envolve morte e fantasmas. Você provavelmente conhece mensagens que são transmitidas através das redes sociais. Um amigo envia uma mensagem para você, no final disso sugere que você a repasse. Isso aí é bem típico de WhatsApp e de Facebook, que a gente sabe, né? Continuando aqui na página 197, tá? Lembrando que a gente só colocou o C, ainda não colocamos o resto ainda, ok? Vamos lá pro restante. Então, aqui na página 197, fala o seguinte: para mais 5 pessoas, tô começando lá em cima, tá? Para mais 5 pessoas é a letra E. E de elefante, coloca lá em cima. Ou que se passar adiante, vai acontecer um milagre. Eles chamam isso de mensagem em cadeia. Ou aquilo que eu falei, tá? Mensagem em cadeia, aquelas mensagens que eles pedem para que a gente repasse. Que vai acontecer algum milagre, você vai ganhar alguma coisa amanhã, desse tipo, tá? Continuando. O terceiro, no for example, antes disso você coloca a letra B, tá? Por exemplo, se você deixar um dente em uma xícara de Coca-Cola durante a noite, amanhã ele terá dissolvido. Ou se você beber coca e comer mentos doces ao mesmo tempo, seu estômago vai explodir. Muita coisa que não tem nada a ver, né? Ou seja, se você engolir a goma de mascar, vai ficar em seu estômago por 7 anos. Continuando. Outra lenda que circula ano após ano conta a história de um motorista que para na beira da estrada para ajudar alguém. A pessoa que ajuda necessariamente pede o endereço do ajudante, tá? Depois do endereço do ajudante, no quadrinho penúltimo, você coloca a letra D, tá? Essa história é sempre atribuída a uma celebridade como o Tom Cruise, como a gente falou lá atrás, né? Uma história do caminhão, que ele deu mais dinheiro ao caminhoneiro, mas isso não tem nada a ver. Essas histórias aparecem e desaparecem ao longo do tempo. O último é a letra A. Então, só pra gente recapitular, vai ficar C, E, B, D, A. Ok? Vamos agora continuar aí embaixo. Temos uns quadros que envolvem algumas figuras, certo? E temos que fazer o que nesses quadros? Atenção! Bom, literalmente aqui embaixo tem algumas figuras, como eu já falei, e o seguinte: algumas lendas urbanas são assustadoras. Você gosta de assustar? Você gosta de histórias? Observe a imagem e tente adivinhar do que se trata a história. Ele dá a imagem numa sequência. Você vai tentar adivinhar qual é essa lenda urbana, tá? Ela é bem conhecida, então tentem ver só pelas figuras se vocês sabem qual é essa lenda urbana e faz umas linhazinhas aí explicando qual seria essa lenda, tá? Na página seguinte, na 198, temos uma lenda urbana também bem conhecida. Vamos lá. Essa lenda urbana chama-se A Garota na Estrada. Essa história que eu contei em linhas para vocês, para facilitar a vida de vocês. Ela tem 38 linhas, tá? Linha por linha. Não importa se tem uma frase ou 10 frases na linha. Então, são 38 linhas aqui no nosso texto, tá? A Garota na Estrada, e eu só vou fazer o seguinte: eu vou traduzir um pouquinho deles. Um pouquinho dele você traduz o resto, porque ele é muito grande, eu já traduzi os anteriores. Ah, mas vamos lá. Tem a ver alguma coisa com essas figurinhas que a gente mostrou há pouco tempo. E você tem que sublinhar algumas coisas aí, então prestem atenção, certo? Vamos lá. Era uma noite escura e chuvosa. Davi estava dirigindo seu carro ao longo de uma pequena estrada secundária.
Ele estava indo para Cleanston, uma cidade que não era muito longe. Estava pensando num hotel onde sempre se hospedava. Quando foi para Cleanston, ele estava pensando no jantar que iria quando chegou lá. Ele ligou o rádio, estava jogando uma velha canção dos Beatles, estavam tocando, aliás. Ele começou a cantar e, de repente, uma jovem apareceu em frente do carro. Ele parou imediatamente. A menina correu em direção ao Davi. Ela estava acenando. Davi abriu a janela. O que você está fazendo no meio da estrada, menina? Perguntou ele. Ó, Senhor, pode me levar para minha casa? Estou com muito frio. Pronto, há muito frio. Você vai traduzir o resto, ok? Coloquei até algumas fotozinhas interessantes da garota da estrada, que realmente vocês conhecem essa lenda urbana. Vocês vão ler o restinho. Tem algumas coisas aqui que você vai ter que sublinhar, tá? Sublinhar, independente da história aqui do quadro anterior, depende dela. Você vai ler e vai sublinhar algumas coisas aqui. Deixa eu ver quantas sublinhação tem. Ele estava dirigindo ao longo da estrada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 palavrinhas que tem que ser sublinhadas, tá? Você vai ler e vai sublinhar, de acordo com as figurinhas, as características lá da lenda urbana da garota, ok? Então, já na página 199, também aqui pede para colocar verdadeiro ou falso. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Leia a história novamente. Essas afirmações são verdadeiras ou falsas? É lá sobre o Davi, da história que a gente acabou de começar, tá? VOF. Davi estava voltando para casa. Ele estava voltando para casa? Não, ele estava indo para um hotelzinho, para uma cidade, não sei onde, né? Foi um lindo dia de sol. VOF. Davi viu uma garota no meio da estrada. A garota não queria falar com Davi. Próximo. A garota deixou os sapatos no carro de Davi. Seguinte. Davi conversou com a mãe da menina. Outra. A mãe mostrou a Davi a foto de um cachorro. A garota provavelmente era um fantasma. Aí você vai ler e vai colocar VOF, verdadeiro ou falso, no caso. F ou T, de acordo com o texto lá do Davi, ok? Bom, saindo agora de texto, de lenda urbana, entramos na gramática, com preposições de movimento. Aí vocês podem ver na página 199 e nos slides, algum deles que a gente vai ver, né? Que é pular, ir, caminhar, nadar, dançar, dirigir, correr, etc. Como jump, go, walking, swim, dance, drive, run e etc. São preposições de movimento, que lhe deixa em movimento assim, direto, ok? Vamos precisar desses mais para lá um pouquinho. Mas qualquer coisa, voltem aí, tá aí a figurinha e o verbo que eles estão, a ação que eles estão praticando. Se é pulando, se é indo por baixo, se é indo para cima, se é pulando, ok? Se é entrando, se é saindo, ok? Já na página 201, aqui foca exatamente notícias falsas, né? A nossa conhecida fake news, criando notícias falsas. É um fato existente, uma opinião sobre um fato, existente ou não, né? É verdade ou mentira? Existem muitas mentiras nisso. Veja essas histórias, você acha que elas são verdadeiras ou falsas? Aí o livro te dá duas, uma caixinha amarela e uma azul. É os dois exemplos que estão aqui no slide. Aí você vê. Meu primo foi pescar. Ele encontrou uma caixa de arbustos, uma caixa nos arbustos, e dentro da caixa tinha 10 mil reais. É o que está escrito aí no primeiro. No segundo, meu tio estava andando na rua, um cachorro grande correu em sua direção e o atacou. Agora o cachorro está no hospital, pois meu tio luta karatê.
Ô, mentira! Então, tá aí o exemplo de 2 fake news, né? Absurdo. Essa de cima pode ser até que seja um pouquinho verdade, né? Que a gente vê relatos de garis que vão limpar algum canto, acha sacola, mala com dinheiro, acha alguma coisa e devolvem, né? E devolvem aos donos. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui embaixo, ó. Vamos contar nossas fake news. Escreva de 3 a 5 histórias. Pode ser uma história de pescador, alguma coisinha, tem que ser fake news, tá? Ou lenda urbana. Por exemplo, a loura do banheiro, o velho do saco. Vocês conhecem outras, né? Então, pode ser de 3 a 5. Uma que você conhece, que a sua avó lhe contou, que sempre é coisinha de vó, é coisinha de tia mais velha, né? Então, vocês façam isso e coloquem aqui nessa página, porque por enquanto ficamos por aqui. E atenção, tarefas eu estou recebendo, estou colocando ainda no nosso queridíssimo cronograma de tarefas, na nossa tabela. Então, não esqueçam de mandar, tá? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, volta o vídeo, ou então manda uma mensagem para mim. Até a próxima aula. Bye.